E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. O capítulo anterior, que é o capítulo 18 de Gênesis, começa dizendo que o Senhor apareceu a Abraão. Logo após, Abraão vê a figura de 3 homens se aproximando. Um desses homens era Jesus, e os outros 2 homens eram anjos. O Senhor Deus ficou conversando com Abraão, contando a ele o que aconteceria com Sodoma e Gomorra, e os outros 2 homens, que eram os anjos, seguiram viagem. Lembram que os 3 homens vieram a Abraão na hora mais quente do dia? Como os anjos continuaram a viagem, eles chegaram de tarde. E como naquela época não tinham hotéis nem restaurantes, os viajantes precisavam depender da hospitalidade dos moradores. Foi por causa disso que ao avistar os 2 homens, foi ao encontro deles para oferecer ajuda. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E logo ofereceu sua hospitalidade para alimentar os viajantes e oferecer a eles descanso para recomeçar a viagem no dia posterior. Mas os anjos não aceitaram de início. Você sabe por quê? Você acha que os anjos não sabiam que os homens daquela cidade eram ímpios? Os anjos sabiam sim do caráter de seus moradores, e foi por isso que eles foram até lá. A recusa inicial dos anjos tinha a ver com a própria salvação de Ló e sua família, porque assim as suas intenções foram provadas e ele teve condições de receber ajuda dos anjos. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. E porfiou com eles muito, ou seja, Ló insistiu muito com que eles ficassem em sua casa, porque Ló sabia do que os habitantes daquela cidade eram capazes, e para proteger os viajantes, mesmo sem os conhecer, ofereceu a sua proteção de sua moradia. E, antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Quando a Bíblia fala de varões, desde o mais jovem até o mais idoso, ela quer nos impressionar com o fato de que todos os habitantes de Sodoma eram ímpios. Lembram-se de que Deus falou que se houvesse no mínimo 10 pessoas justas na cidade, ela não seria destruída por amor a esses 10? Pois é, aqui a Bíblia enfatiza esse fato de que a perdição era geral. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Conhecer na Bíblia denota relação sexual. Por isso, algumas traduções da Bíblia falam que os homens na cidade pediram para que Ló trouxesse seus visitantes para fora para que eles abusassem deles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Diante da loucura daquela multidão de homens,
Ló vai para a rua conversar com eles e tranca a porta justamente para que ninguém conseguisse ter acesso àqueles homens anjos e fazer-lhes mal. E o clamor de Ló era o clamor de uma pessoa justa. Ele implorou para que aqueles homens não fizessem mal aos seus visitantes. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Em seu desespero, Ló faz uma proposta absurda. Eu digo absurda porque não se evita um pecado cometendo outro. Isso é um contrassenso. Quando Ló diz que suas 2 filhas ainda não conheciam varão, isso quer dizer que elas não conheciam homem algum. E como na Bíblia conhecer denota relação sexual, isso significa que elas eram virgens. Aos olhos de Ló, a proposta dos habitantes de Sodoma era tão repugnante que no momento ele chegou a oferecer as suas filhas como se isso fosse menos horroroso do que o que os habitantes estavam propondo. Ló ainda disse: Eu peço para que vocês não façam mal a esses homens, porque foi para isso que eles vieram à sombra do meu telhado. Isso quer dizer que Ló ofereceu a sua hospitalidade como forma de proteção àqueles homens, porque ele conhecia bem os moradores da cidade em que ele havia escolhido para morar. E foi por isso que os anjos não aceitaram o seu convite de primeira, porque dessa forma eles puderam comprovar que as intenções de Ló eram boas, pois ele desejou protegê-los mesmo sem os conhecer. Ló praticou o amor ao próximo, pois ele anteviu todos os problemas pelos quais os anjos poderiam passar e, colocando-se no lugar deles, ofereceu a sua hospitalidade. Tanto é que Ló insistiu muito com os anjos para que eles ficassem em sua casa. Eles, porém, disseram: Sai daí! Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aquela multidão foi para cima de Ló muito enraivecida, pronta para usar da violência. Eles não tinham respeito pelo próximo. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E aqueles anjos puseram Ló para dentro de casa, rapidamente, pois a sua vida corria perigo. E imediatamente os homens não puderam enxergar direito, e isso ocorreu de forma instantânea e miraculosamente. Essa cegueira foi providencial, pois os homens tiveram que desistir de seu intuito maléfico, pois nem mesmo conseguiam enxergar a porta que disseram que arrombariam. A cegueira física foi providencial, mas também representava a cegueira espiritual, pois aqueles homens estavam cegos no pecado. A sua maldade os havia cegado. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar,
pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A partir do momento em que Ló presenciou o extremo da pecaminosidade dos sodomitas, os anjos tiveram o momento propício para contar a ele o objetivo de sua visita. Pois agora Ló tinha mais condições de entender por que a destruição de Sodoma era necessária. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ló acreditou na mensagem e a compartilhou com seus futuros genros, mas estes não acreditaram em Ló. Na conversa anterior entre Deus e Abraão, Deus garantiu que não haviam nem mesmo 10 justos em Sodoma e Gomorra. Isso quer dizer que a probabilidade aponta para que os genros de Ló estivessem entre os ímpios. Além de não acreditar, eles ainda zombaram de Ló. E, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E os anjos apressaram Ló, pois ele não estava agindo conforme a gravidade da situação. Existem momentos de crise nos quais precisamos simplesmente esperar em Deus. Mas em outros momentos, como era o caso específico, era necessário agir rapidamente. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Vendo a inabilidade de Ló para lidar com a situação, os anjos guiaram ele e sua família, indicando a eles o caminho. Ló deu provas de que era uma pessoa boa, porém ele estava totalmente atordoado. É por isso que precisamos pedir a sabedoria de Deus diariamente, para que tenhamos ação nos momentos certos e descanso também nos momentos certos. Muitas vezes queremos tomar o caso em nossas mãos, quando deveríamos descansar. Mas, por outro lado, muitas vezes ficamos paralisados, quando na verdade deveríamos agir com energia. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Os anjos pediram para Ló fugir o mais rápido possível e indicaram a direção em que deviam ir. E ainda disseram: Vão tão rápido a ponto de nem olharem para trás. E Ló disse: Assim não, Senhor. Assim não? Como assim? Ló estava presenciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos que o estavam guiando disseram para ele escapar para os montes, e Ló ainda queria escolher para onde ir? Ló estava habituado a fazer suas escolhas com base nas vantagens temporais, com base no que seus olhos humanos achavam melhor. Lembram-se de que ele escolheu morar em Sodoma porque ela ficava em um vale muito fértil? Agora também ele queria escolher. Eis que, agora, o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste,
para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Ló estava atordoado com a destruição. Aquele não era o momento para tomar o caso em suas mãos. Eis agora, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. Aqui, Ló escolhe a cidade em que quer ficar. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Mesmo em meio ao momento de crise, Deus sempre escuta a nossa voz. Ele escolheu para onde queria ir, e Deus permitiu que assim fosse, e ainda garantiu que não derrubaria a cidade que ele escolheu. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Ló estava no meio de uma destruição. Primeiro ele demorou ao sair de Sodoma. Depois ele demorou escolhendo onde gostaria de ficar. Dessa forma, ele foi novamente apressado pelos anjos. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ou seja, Ló saiu de Sodoma enquanto ainda estava escuro, e ele chegou a Zoar quando estava amanhecendo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram purificadas pelo fogo, e o mesmo ocorrerá com a terra inteira no futuro. Mas isto é assunto para estudo em Apocalipse. Aguarde, pois o estudo será muito interessante. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Como a corrupção era geral, a purificação também precisava ser completa. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló angustiou-se muito com a destruição de Sodoma, pois seu coração estava nas coisas daquela cidade. Por causa de seu coração, ela se tornou um testemunho impactante para todos que colocam seu coração nas riquezas desta terra. Da mesma forma com que o seu coração estava ligado a Sodoma, da mesma forma ela participou da destruição de Sodoma. É nesse sentido que Deus fala que o que corrompe o homem não é o que entra pela boca, mas o que está em seu coração. Lucas fala sobre essa situação em seu evangelho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Lucas 17, 32 e 33. Isso significa que a mulher de Ló estava tentando salvar sua vida através de um ato externo, que era correr, mas o seu coração não estava convertido às coisas de Deus. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraão guardou no coração as coisas que Deus tinha falado a ele, e certamente passou a noite angustiado, meditando nas coisas que Deus lhe revelara. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. A destruição foi real.
A cena era estarrecedora. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Por amor a Abraão, Deus retirou Ló e sua família da cidade. O capítulo anterior termina com Abraão pedindo a Deus para não destruir a cidade, por amor aos justos que morassem nela. E Deus lhe garantiu que nem mesmo 10 justos moravam em Sodoma e Gomorra. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Ló também teve medo de que Zoar fosse destruída. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Eis os efeitos e consequências da longa moradia de Ló em Sodoma. Suas filhas estavam corrompidas pelas ideias sodomitas. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. A mais velha disse: Não há varão na terra que entre a nós, ou seja, não há homens nesta terra para nos possuir. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. A mais velha sugeriu à mais nova embebedar o pai para que pudessem se deitar com ele. As ideias corrompidas já haviam corroído os valores morais das filhas de Ló. A própria ideia e iniciativa veio da mais velha. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Deus nos aconselha a não consumir bebidas alcoólicas, e ele trata isso na Bíblia com o nome de bebida fermentada. Deus nos aconselha a não tomar álcool, porque o álcool tira a nossa capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Ló errou ao beber, e em meio à embriaguez, ele possuiu sua própria filha. Um erro levou ao outro. Para que a filha mais velha pudesse ter engravidado, certamente Ló teve um papel ativo nisso. Porém, como a Bíblia diz que ele não sentiu nem quando se deitou, nem quando se levantou, isso significa que o seu corpo não estava sob seu controle. A mente dele estava sob o domínio do álcool. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Mais uma vez, vemos a corrupção dos valores morais, pois a filha de Ló não se escandalizou com a ideia. Ao contrário, ela mesma sugeriu deitar-se com o próprio pai e ainda aconselhou a irmã mais nova a fazer o mesmo. E seus valores já estavam tão corrompidos e a sodomia já lhe era algo tão natural que ela falou como se fosse algo bom engravidar do próprio pai para conservar a posteridade de Ló. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. As filhas de Ló
Planejaram embebedar seu pai porque sabiam que ele não concordaria com o plano delas. Mas Ló também errou ao consentir em beber. Deus dá uma solene advertência ao povo e diz que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. A mais nova poderia ter recusado o conselho da irmã, mas seu coração também estava tão corrompido que a ideia da irmã mais velha não a assustou e ela fez exatamente como foi sugerido. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. Elas atingiram o seu objetivo pecaminoso. Deus nos deu o livre arbítrio. Somos livres para escolher e, da mesma forma, via de regra, Deus não impede as consequências. Nesse caso específico, Deus não impediu que elas engravidassem. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. Os moabitas eram um povo com ideias morais baixas. Dessa forma, eles guerrearam muito com o povo de Deus. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. E o povo que se originou da filha mais nova foram os Amonitas. Esse povo também tinha ideias morais corrompidas e eram inimigos do povo de Deus.